E quando eu tive questões na minha infância que não foram bem resolvidas, feridas que não foram bem digeridas, como por exemplo rejeição, como por exemplo abandono, feridas de humilhação, feridas de traição, e eu acho muito importante a gente falar sobre traição, até porque a traição é o assunto do momento, né? Mas eu quero que você saiba que a ferida da traição, por mais que a gente pense em relacionamentos amorosos, a ferida da traição começa na infância. O que é uma traição? O que é uma traição? Uma traição é quando eu crio uma expectativa, um contrato com alguém que não é cumprido. Eu me sinto traída. Lembra quando sua mãe te prometeu que faria algo e não fez? O sentimento é de traição. Quando seu pai disse que você faria, que te daria tal presente e não deu, porque não conseguiu, porque não pôde, porque não quis, qual é o sentimento? Traição. Quando uma criança é traída, que não tem o seu cérebro, a sua mente plenamente desenvolvida, o que acontece? Ela começa a fazer votos, decretos dentro de si mesma. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou confiar nos homens, eu nunca mais vou confiar nas mulheres. E aí que vem aquelas generalizações que a gente conhece muito bem. Nenhum homem presta, todos os homens traem, todas as mulheres são traídas, etc, etc, etc. Então, traição é uma ferida que começa lá na infância, quando eu convivi com pessoas que não tinham palavra. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, a criança nem vai, não vai lembrar, vai esquecer. E a criança lembra. Outra ferida que pode ter acontecido, que vem lá da sua infância, que pode estar mal resolvida dentro de você ainda. Injustiça. Me senti injustiçada pela forma como, por exemplo, um irmão, uma irmã foi tratada e eu não fui. E, por último, mas não menos importante, uma outra ferida é a ferida do abuso. Os abusos que foram feitos emocionais, os abusos físicos, os abusos sexuais de diferentes formas. Quando eu, presta atenção nisso, quando eu vivo uma dor emocional, existe uma carga energética. Existe uma carga que precisa ser liberada, expurgada, colocada para fora. E o que a maioria de nós aprendeu sobre regulação emocional? Nada. Absolutamente nada. Isso significa que eu tenho uma dor, ou eu sou ameaçada de ficar de castigo, engole o choro, vou bater em você. Aquelas coisas que, para tentar fazer com que a criança parasse de, entre aspas, incomodar. Distrai você da sua dor. Então, ai, toma esse celular aqui, toma esse brinquedo, assiste esse videozinho aqui que você vai. Só que a dor fica esquecida, a carga emocional não fica. E por não ficar, ela vai ficando guardada lá no seu mundo interior. E aí você percebe que o que acontece? Por que a maioria das pessoas atualmente está extremamente imatura? Você consegue entender isso? Porque eu só consigo me tornar adulta na medida em que eu estou com uma criança bem nutrida, acolhida, uma criança cuidada. E a maioria de nós teve alguns ou muitos buracos na nossa educação e na nossa criação. E aí, principalmente nos buracos, nas coisas que não ficaram bem resolvidas, na insegurança de ser rejeitada, me sentir rejeitada, logo eu preciso muito ser aprovada pelos outros, eu me senti abandonada, eu preciso muito do amor dos outros, então eu vejo um relacionamento, eu grudo na pessoa, eu me esqueço rapidamente pelo outro. Isso é ferida do abandono, por exemplo. Tudo isso vai fazendo com que essa criança não consiga crescer. Não consiga crescer. E aí é como se a minha vida fosse um carro, tá? Eu estivesse dirigindo pela vida através de um carro. Só que ao invés da minha adulta assumir
a adulta responsável, a adulta que percebe essas nuances da criança. Quem assume o volante desse carro é a sua criança. E aí você vai para a vida numa bagunça, porque criança não consegue dirigir, não tem regulação emocional, não tem equilíbrio emocional, não sabe fazer dinheiro e nunca vai saber porque é criança. Dinheiro é coisa de adulto. Autocuidado é coisa de adulto. A criança é cuidada. E quem se autocuida é adulto, é o adulto. Autocuidado é coisa de adulto. Relacionamentos amorosos, com sexualidade, com divisão de contas, responsabilidades, é coisa de adulto. Fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, é coisa de adulto. Então, como a maioria de nós teve vários buracos, várias feridas ao longo do processo, tem partes minhas que não ficaram bem desenvolvidas. Porque no momento em que eu senti aquela dor, aquela carga emocional não foi liberada. Por não ter sido liberada, eu acabo me contraindo, tentando reprimir aquela emoção. E tudo o que eu reprimo vira no inconsciente uma sombra. O que é uma sombra? O nosso inconsciente, ele tem. Nosso consciente e inconsciente, ele é como se fosse um iceberg. Esse desenho eu vou fazer para sempre. Quem já tá acostumado a me ver falar, vai me ver sempre fazendo esse desenho. Ou seja, 5% do que eu tô consciente nesse momento tá aqui em cima da água. Eu consigo ver, você consegue ver. Mas e o que tá aqui embaixo? No seu inconsciente? Que você só acessa em certas circunstâncias. Então, quando eu engoli o choro, engoli a frustração, engoli a dor da rejeição, engoli a dor do abuso, do abandono, da humilhação, da injustiça, eu joguei pra cá. E presta atenção, 95% da sua mente é inconsciente. Me diga você, pensando em termos de números, de proporções, né? O que é mais poderoso? 95% ou 5%? 95%. Porque é uma quantidade muito maior de coisas que eu não sei, que eu reprimi, que eu joguei para baixo do tapete, do que o que eu tenho consciência. E é exatamente estas coisas que eu joguei para baixo do tapete, estas dores que eu joguei para baixo do tapete, que muitas vezes vão fazer com que eu não melhore de saúde, com que o meu sintoma não vá embora, com que os meus relacionamentos não prosperem. Já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações lá no sininho para receber os conteúdos que todos os dias a gente está liberando por aqui.